Bem, nós estamos recebendo aqui o advogado criminalista, doutor Eduardo Maon. Hoje é o julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal. Neste exato momento, João Gebran Neto, é isso, né? Está lendo o relatório. Ele é o relator do caso no TRF4 e está fazendo um resumo do processo. E doutor Eduardo Maon, a partir de amanhã a política brasileira vai ser outra, porque hoje a gente tem a garantia, embora tenha muitos recursos aí pela frente, etc e tal, mas hoje a gente tem a garantia de que o Lula é candidato ou não é? Bom dia a todos, bom dia Laís, bom dia equipe, bom dia Antero. Eu acho que vocês estão apostando demais e torcendo demais para o juridiquês que apresenta respostas muito mais lentas, muito mais retardadas do que a demanda política e a demanda jornalística. Primeiro, esse julgamento há de terminar no final do dia apenas. Não será nem no começo da tarde, nem no meio da tarde, muito provavelmente será 7, 8 horas da noite. Não é só de relatório e de preliminares, isso vai consumir até a hora do almoço, e depois serão as sustentações orais, e depois passará para o voto. Mas, ainda que haja a manutenção da sentença de forma unânime, se não houver unanimidade, certamente haverá embargos infringentes. Mas vamos imaginar que seja unânime. Não, explica aí. São vários detalhezinhos. Vamos devagar. Se for unânime, Lula é condenado, ele não pode ser tratado ele como pode ser condenado por 3-0 ou por 2-1. Se ele for condenado por 3-0, é unânime. E se for unânime, o advogado só tem uma única possibilidade, que é o pré-questionamento dos recursos superiores, especial e extraordinário, através de embargos de declaração. Embargos de declaração não é o que você apenas falou como protelatório, é também protelatório. Não, é para mas é uma omissão, mas é uma providência agora imprescindível para que suba o recurso especial e extraordinário. Então, o advogado, ele é obrigado a entrar com embargo de declaração para pré-questionar matéria de ordem constitucional e infraconstitucional. Se for 3-0, se o advogado entrar com embargo de declaração, se a corte falar, não, realmente vamos manter a condenação, está exaurida, acabada a prestação jurisdicional daquela corte e, portanto, e somente aí, Lula é inelegível. Mas é inelegível automaticamente? Não. Ele vai buscar, eventualmente, a inscrição da candidatura dele. E quem vai indeferir a candidatura dele? Será a primeira instância. Cabendo recurso para onde? Para o tribunal respectivo. Mas no caso de eleição para o Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a primeira instância? Não entendi. No caso de uma eleição do presidente da República. Não, o indeferimento se dará lá pelo juiz de direito da matrícula. Juiz eleitoral. Depois subirá para o tribunal e depois o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então ainda haverá muita água nessa ponte. Além do que, mesmo que ele seja condenado por 3-0, a própria corte, de uma maneira excepcionalíssima, pode suspender a aplicabilidade e eficácia do julgamento. Não suspendeu? Não suspendeu. Os advogados podem entrar com uma medida cautelar preparatória, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário. Então, os efeitos de um acórdão condenatório podem ser suspensos, sobrestados, tanto pelo STJ, ninguém está falando do STF, mas também pelo STF. Basta, Antero, vamos parar de bobeira, basta que alguém, um Gilmar Mendes da vida, dê uma liminar suspendendo os efeitos da condenação. Basta isso, ele passa a ser inelegível. Ele passa a ser elegível, né? Elegível, perdão. Então, essa carga, essa torcida inteira. Olha, já terminou de ler o relatório, viu? Não, acho que não. Já estamos aqui, estou acompanhando aqui, o procurador Maurício Gerum vai fazer uso da palavra. Ele já está usando a palavra por 30 minutos. Pronto, então eles são muito rápidos. A tendência, então, é manter a sentença. É rápido. Quando é assim, a tendência é manter a sentença. Melhor assim para nós todos, inclusive, que vamos acompanhar. Acho que existe uma carga muito grande de expectativa
concluindo em cima disso. Acho que haverá muita água. Pedido de vista, pode ter, mas você acredita que com o país mobilizado como está, vai ter pedido de vista? Não é nem por isso, Antero, é porque neste tribunal específico, eles passam entre eles eletronicamente o voto antes. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a fundamentação. Então, os julgadores sabem como os outros vão votar. Há um compartilhamento do voto. Não é só o revisor que sabe o voto do relator? Não, o vogal também sabe. Então, eles fazem isso de uma maneira eletrônica. Então, assim, isso reduz muito o número de pedidos de voto. Aqui no tribunal, começou a se fazer isso também. É uma providência muito interessante que reduz o pedido de vista. Estou perguntando sobre fundamentação. A fundamentação da defesa, porque a defesa está arguindo agora, por exemplo, questões processuais. Não, o Moro não tinha competência para julgar o Lula porque não é uma ação da Petrobras, é uma outra coisa, né, o que você quer falar. Mas está pedindo, claro, o reconhecimento da incompetência e por isso não absolvição, mas que a decisão seja até anulada, não é? Basicamente a defesa, além de todas essas preliminares, suspeição novamente, a incompetência, enfim, a defesa sendo tolhida por um novo depoimento, eles queriam inclusive depoimento do Lula em segunda instância, realmente a defesa fez de tudo. Mas basicamente O procurador acaba de dizer aqui, só falta isso, né? Não, o acaba de dizer aqui que no julgamento, a defesa do Lula, não só a defesa dos advogados, mas todo mundo que defende Lula, que se sair da esfera judicial e tornar uma batalha. Ele fala que da batalha que está sendo realizada, da batalha política de um processo que é judicial. Não, o advogado é contratado para isso, o advogado tem mais que tentar problematizar mesmo. Mas basicamente são 3 questões na defesa do Lula. Primeiro, a questão da correspondência, essa vai ser complicada, da correspondência entre acusação e sentença. Na acusação, a acusação é de propina. E na sentença há o recebimento de um apartamento. Eduardo, poderia acontecer isso? Veja, o réu se defende dos fatos. Os fatos precisam estar delimitados na peça inicial. Então, o que acontece? Provavelmente tem acontecido um pequeno equívoco que não gera nulidade da omissão nominalmente deste apartamento. Esse é o primeiro ponto que vai se debruçar, provavelmente vão superar esse ponto. Segundo, a questão da não disponibilidade da família Lula desse apartamento durante tantos anos. Muito embora ele tenha sido fotografado, ele tenha sido filmado ali, o outro falou que Dona Marisa deu sugestões de reforma, etc. e tal. A disponibilidade da OAS manteve-se íntegra até o dia de hoje, inclusive com bloqueio judicial desse apartamento, com penhora judicial contra a OAS, não contra a família Lula. É a segunda questão. E a terceira questão é a prova, no final das contas, de propina, quer dizer, contraprestação para a OAS em termos desse apartamento, futuramente o sítio. Eu acho que essas são as matérias de mérito. Todas elas, do meu ponto de vista, são fracas. Mas são as teses centrais da defesa do ex-presidente. Muito bem. Doutor Eduardo, o senhor acredita, analisando os autos, porque os autos ficaram disponíveis na internet? Eu não li tudo. Né? Mas, assim, a imprensa divulgou muito isso. Analisando os autos, há possibilidade ou cabe a absolvição no caso do presidente? Você vê ali que existe alguma prova que seja falta? Porque o que se critica muito se o apartamento está penhorado pela OAS, por que não tem como se provar, ligar o Lula ao apartamento? Aliás, o PT faz campanha de não há prova, né? A campanha não há prova, registro, né? Não há... Mas a gente sabe que o processo vai muito além só da prova material. Existem outras provas que circundam o processo. E a corrupção passiva, ela prescinde da entrega do dinheiro. É isso que as pessoas não querem ver. A corrupção passiva prescinde da entrega do dinheiro. Quer dizer, você pode consumar o crime de corrupção passiva com a mera promessa
dê vantagem. Ainda que esse apartamento não tenha sido escriturado, não tenha sido registrado, não tenha entrado no círculo de disponibilidade do Lula, ele nunca tenha morado ali, muito embora a dona Marisa tenha decidido até armário de cozinha, mesmo assim o crime será consumado se houver uma prova, do meu ponto de vista há, inclusive pelas declarações dos empreiteiros, dizendo que houve uma correlação entre uma promessa que pode não ter chegado a se consumar, repito, 10ª vez, e uma vantagem indevida, que são as licitações. O que seria melhor para esse processo, para essa fase do processo? Decidindo hoje pela manutenção da pena, ou aumento da pena, ou redução da pena, mas decidindo hoje pela condenação do presidente. Se a decisão for por maioria, a gente sabe que vão ter inúmeros recursos que a defesa vai ter. E vai demorar muito. E que vai demorar muito, né? Só que a gente também achava que ia demorar muito o julgamento em segunda instância e não demorou. Mas eles estavam falando que se for só embargos de declaração... É rápido. São 2 sessões. São 2 dias de prazo. É rápido, são 2 sessões. Se for 3-0, são 2 dias de prazo para embargos de declaração. Exatamente. E feito embargos de declaração. Na próxima sessão, em tese, se julga. Pois é. Aí, e julgado. Acabou. Exauriu o recurso, a prestação do tribunal. E eles emitem ordem de prisão. Não, veja. O tribunal diz, não tenho providência mais a tomar. 99% da chance é o que você está dizendo. Emite-se a ordem de prisão. Eduardo, pode isso não acontecer? Eu não acredito que vai acontecer isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Vai acontecer provavelmente uma cautelar. Vai acontecer provavelmente uma cautelar de preparação, preparatória para recurso especial extraordinário, e se por acaso demorar essa cautelar, eles vão impetrar um habeas corpus, dizendo que é um caso excepcionalíssimo. E ele, inclusive, vai com um trio elétrico para a comarca de origem ser julgado. Ele não está se evadindo de forma nenhuma. É o que qualquer advogado criminalista medianamente preparado faria. A idade dele pesa. Não se frustre, viu? Porque eu também quero o Lula na cadeia. Não é problema. Agora não adianta você confundir com torcida. Eu até torço para... Eu torcia, na verdade, para que nada disso aconteça. Eu também. Lula é uma pessoa... É uma infelicidade. Lula é uma pessoa com quem eu convivi. Um grande para nós, do país inteiro. Com quem eu convivi. Admirado, inclusive, pela direita. Respeitado. Claro. Eu fui do PT, eu me filiei no PT. O Lula esteve na minha casa. É impossível quem teve convivência com o Lula não gostar do Lula. Lógico. A gente gosta. Claro que eu não quero o Lula preso. Aliás, não desejo que nenhum adversário. Nenhum ex-presidente da República seja preso. Claro. A prisão é um negócio ruim demais. Né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que tem sido a prática do Tribunal Regional Federal 4. Em 95% dos casos. Por que Zé Dirceu não está preso? O Zé Dirceu não está preso por outras. Primeiro que não é esse processo. O processo triplex junta 3 ou 4 pessoas. Não é esse Depois processo. Ele foi perdoado por aquela primeira bateria. Não, mas ele já foi condenado em segunda instância. E depois é beneficiário de um habeas corpus que diz que a prisão só sobrevém do trânsito em julgado. É uma excepcionalidade da maioria do STF. Antero, sendo bem franco, o ministro faz o que quiser. Para que você tenha uma ideia, o ministro pode dar uma liminar em habeas corpus e não levar para a tumba. Isso é o que mais acontece. A liminar fica valendo durante 1 ano e meio, 2 anos. E o próprio ministro Gilmar Mendes, quando esteve aqui no programa... Eu acompanhei a entrevista ele ponderou essa questão da prisão em segunda instância. Ele disse que o que o tribunal decidiu é que, na segunda instância, pode-se prender, mas não quer dizer que será todo automático. mundo que for condenado em segunda instância tenha que sair preso. O crime que o Lula responde não tem traços de violência. Tá, agora a prisão automática é mais aplicável, inclusive em delitos onde haja violência. A violência, né? Não é? Agora, a ordem pública é que vai ser salvaguarda. Eu quero deixar claro, né? Que eu acho mesmo que ele tem que ser preso. Acho mesmo que ele é um bruta criminoso, ele é o líder de um dos maiores esquemas, mais organizados esquemas de corrupção. Esse meu achismo, essa minha torcida, não interfere na análise jurídica que eu estou. Eu queria propor uma outra discussão sobre esse assunto, que é a questão política.
a gente está assistindo aí uma mobilização intensa do PT, da militância, né? fraca, mas Eu estou intensa. aqui com a Polícia Militar de Porto Alegre, está aqui no antagonista, a Polícia Militar de Porto Alegre, falando Fraca, mas que nenhum outro faz igual. Ninguém faz, ninguém peita a justiça. Fraca, mas ninguém faz igual. 8.400 pessoas nas caravanas petistas. Mas é 8.400. Mas Não, são é muito. 8.400. Não, é muito. 8.400 é uma grande mobilização. É uma grande mobilização. Do jeito que está a política desmoralizada. Que ninguém se mobiliza contra nada. Não, pequeno, uma mas ninguém faz mobilização Essa mobilização em favor da roubalheira é importante. É importante. Quer dizer, seja em favor do que for, mas são convicções equivocadas. Mas ninguém faz igual. Foi preso, Deixa eu falar pra o você. integrante da CUT lá. O que a gente Foi que eu preso tô o propondo? integrante Qual que é a da discussão? CUT Qual que é a pelos- repercussão Não, que isso só tem? quero dar essa notícia aqui, antes de você perguntar. Foi preso o integrante da CUT porque tinha contra ele um mandado de prisão. Sim. É normal, Vai na já virou mobilização, normal vai essa tudo coisa bem. dessa turma. Mas qual que é a repercussão política, Antero e Eduardo, que pode ter essa mobilização, esse enfrentamento da militância petista, do PT, institucionalmente, porque nós estamos falando de um partido que está enfrentando a justiça, acusando a justiça de perseguição, etc, né? Eu vou concordar nos termos que é muito comum, que a gente via muito na Venezuela, via nos países aí que tiveram essa coisa desses líderes bolivarianos. Né? Eu vou concordar com o Antero. No começo do programa de hoje, ele disse o seguinte, que o maior desfavor desse processo não é basicamente o Lula ser condenado absoluto. O maior desfavor nesse processo é a tentativa de deslegitimação do judiciário. Esse é um grande perigo. Por quê? Porque os movimentos de esquerda de natureza populista, dos quais o Lula é Filiado. egresso, né? Ele surgiu dali, no final das contas, eles deslegitimam qualquer tipo de instituição que os toque. Isso é um desserviço, isso é um perigo para o nosso país. Quando eu não concordo com um magistrado, e não concordo com vários, Antero acompanhou a minha briga jurídica séria com o Julier naquela época, eu de vez em quando tenho uma briga séria com Sétima Vara, hoje, a gente recorre, vai ao tribunal. É um desserviço mobilizar o povo contra o judiciário, porque eu não concordo com decisão X ou decisão Y. Isso sim é a maior afetação de ordem constitucional. Mas tem um jogo político aí, né? Que é uma prática política, tem uma cartilha, né? Mas isso é uma cartilha gramsciana, é uma coisa ditatorial, isso é uma coisa para Stalin, isso é uma coisa para Fidel Castro, isso é uma coisa para Maduro, isso não Mas seria acho que pro Lula Brasil. não tem essa coisa. Tem sim. Essa característica. Tem esse viés. E essa liderança. Tem esse viés. Porque assim, a gente está vendo nas pesquisas que Lula, se for candidato, quer dizer, o Lula tem uma possibilidade eleitoral. Porque ele Aí lidera não as tem pesquisas. possibilidade. Não, pelas pesquas ele tem uma possibilidade eleitoral muito grande, muito pequena de ganhar a eleição. Aí eu concordo com você novamente. 56% de rejeição, De ganha a rejeição. eleição. Não ganha Não ganha eleição. Mas, Ganha a assim, eleição. mas tem, mas tá lá. Mas ele tá vai no para o páreo. segundo turno, hein? Mas vai pro segundo Tem uma turno. votação extraordinária. E aí você sabe, e o Lula tem essa característica, tem um carisma fantástico, é uma figura. O país. Quanto mais Daqui a ele pouco se nós vamos ter que- esquerdiza, mais ele volta a ser o Lula de 89. E quanto mais ele volta a ser o Lula real, o Lula de 89, menos chance ele tem de ganhar a eleição no Brasil. O procurador já terminou de falar, agora quem está falando é o René Dotti, como assistente de acusação, e está falando pela Petrobras. E também defendendo, claro, a condenação do ex-presidente Lula. Só botar um tema, Esse sim deveria ser ministro. o René Dotti, né? Tem notório saber, né? Esse sim. É um dos grandes nomes do direito. né? Esse sim deveria. Mas só voltando a condenação na segunda instância. O Supremo é interessante. O Supremo recepcionou o Pacto de São José da Costa Rica. E no Tratado de São José da Costa Rica, diz que todo cidadão terá direito a duplo grau de jurisdição. Isso é uma coisa. Então, isso é uma coisa. E que ao recepcionar, o tratado tem Equiparação constitucional. Portanto, a Constituição brasileira
ela ampara. Claro. E já que essa recepção é depois da Constituição existir, a Constituição existia quando ela foi recepcionada. Não há mais que se falar em trânsito em julgado. Depois do duplo grau de jurisdição, O que as pessoas já confundem. se cumpre a pena. Vou dar Como uma- é no mundo inteiro. Vou dar uma punhalada nos advogados criminalistas, pugnando contra mim mesmo. Uma coisa, de novo nós concordamos, uma coisa é duplo grau de jurisdição, outra coisa é trânsito em julgado de sentença. O acusado tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Significa que a pessoa tem direito que o processo seja julgado por um órgão colegiado de pessoas mais experientes, mais balizadas, etc. e tal. Órgão colegiado, ponto. A pessoa não tem direito de recorrer eternamente até o exaurimento de todos os recursos. Uma coisa é a garantia do duplo grau de jurisdição, outra coisa é a garantia de não ser considerado culpado até o trânsito em julgado, ou de não ser aplicável uma prisão. Daí a afirmação, inclusive, de que o foro por prerrogativa de função, ele é inconstitucional. Do meu ponto de vista, Ele é inconstitucional se você depois do cotejar com o pacto. ele precisa necessariamente, um cidadão que é julgado no STF, Exatamente. ele não tem direito ao duplo grau de duplo grau. jurisdição. Então, ser julgado pelo STF, ao contrário do que se pensa, não é um benefício. É prejudicial. É uma grande maldição para o sujeito. Pois é, e voltando aqui, o que era isso que você está olhando o relógio aí, acertando? Tá acertando. Tá atrasado, hein? Ah, tá, Laís está acertando a hora agora. Eu pensei que nós é que estávamos aqui atrasando a programação, né? Não, Tamo Também, não, né? Mas vamos lá. Mas doutor Maon, o que a defesa do Lula, a sustentação que ela tem exposta nos jornais, etc e tal, qual que é a essência disso? É provável, Antero, que a defesa lute, daqui a pouco nós veremos isso, na tribuna, para destacar as questões preliminares. Isso faz com que se cave um pedido de vista. Isso faz com que os julgadores fiquem um pouco inseguros. A questão jurisdicional, a questão de nulidade, a questão da defesa suprimida. Isso faz com que os julgadores parem, olhem, falem, será que o julgamento foi justo? Esse é o tipo de defesa, é uma defesa Bem, processual que balança muito. Que no mérito, francamente, o Lula é culpado. Não. No mérito. Agora vamos ver as questões preliminares. Mas nessas questões, elas já são conhecidas dos juízes. Já são conhecidas. Né? Vem Então, o juiz todas não com o recurso. Não vai ser novidade, o juiz não vai ficar, ele já pensou sobre isso. Ele já foi para a sessão, já conhece a fundamentação, já conhece os pedidos da defesa, qual que é a argumentação utilizada. Então, assim, não vai, por conta de uma sustentação oral, o juiz ficar. Se ele veio, já veio com alguma convicção. Mas tem questões processuais penais de ordem pública que nascem da própria discussão e precisam ser analisadas na hora. O processo penal no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é altamente garantista. Ele é sempre uma possibilidade de resistência ao poder do Estado. É para isso que serve o processo penal. O processo penal não serve para... é uma máquina de condenar pessoas. Não. O processo penal é um conjunto de regras previsíveis, de modo a que o sujeito se defenda contra o interesse do Estado, que é a condenação. É o contrário do que a gente pensa. Deputado Eduardo. Opa! Estou ganhando 65 mil reais de VI. Federal ou Só estadual? de VI. Toda vez que Eduardo Mon vem aqui, você coloca ele como deputado. E a minha VI já viu é que é- indeclinável. Você já viu que é fobia, né? A minha VI é indeclinável. Eu não declino para ninguém. E você já viu que é fobia, né? A segunda Você já vez. me chamou de governador, de prefeito, de deputado? Secretário. Felizmente não de vereador. Felizmente ele me coloca numa posição realmente muito boa. Mas, advogado Eduardo Maon, muito obrigado pela entrevista, né? E pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes, e o microfone da capital para algum outro esclarecimento que você julgue necessário aí
para o ouvinte da capital sobre esse julgamento. Eu tenho participado de muitas discussões, agora as discussões estão no celular, né? E as pessoas confundem muito a nossa posição política com a questão processual. Sempre, sempre. Isso é uma falha. As pessoas que estão ouvindo agora essa entrevista, certamente são pessoas que querem esclarecimento. Não caiam na tentação de misturar avaliação de governo, avaliação de pessoa, avaliação política com a questão dos fatos. As pessoas podem se enrolar por fatos mais simples, como o Al Capone da vida, que foi condenado não pelos homicídios, mas de 120 homicídios imputados a ele, e sim por uma questão de sonegação fiscal. Os criminosos muitas vezes se enrolam por questões prosaicas. Do meu ponto de vista, foi isso que aconteceu com Lula, uma questão prosaica de um apartamento, de um sítio, que o enrolou, lamentavelmente, nesse mar de corrupção, que nos bastidores, aí a minha convicção política, ele liderava. Muito obrigado pelo espaço, um dia iluminado a todos. Tá bom, muito obrigado aí ao advogado Eduardo Maon.